O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos hoje a memória do grande São José de Anchieta. Ele nasceu nas Ilhas Canárias, lugar muito bonito no litoral da Espanha, pertence à Espanha, a terra do famoso presa canário, um cachorro muito bonito, muito forte, cachorro de guarda, guarda de chácara, guarda de casas, presa canário. Só que esse cachorro, eles fizeram a mutação genética dele no século passado, por volta de 1920. Agora São José de Anchieta, ele nasceu no século XVI. E com 17 anos, São José de Anchieta foi estudar em Portugal. Foi fazer letras e filosofia. Era um jovem que gostava de estudar muito. Leitura, isso é próprio do ibérico, O ibérico gosta muito de ler. Pode ver que a literatura espanhola e a literatura portuguesa são abundantes. Lembrando que a Espanha e Portugal foi cristianizado pelo apóstolo São Tiago, o famoso caminho de São Tiago de Compostela. Tive a graça de fazer essa peregrinação ibérica em julho do ano passado, Passando por vários santuários de Portugal e Espanha. É algo fabuloso. Como que o cristianismo transformou a Europa, civilizou a Europa, transformou aquela cultura bárbara na cultura mais bela que a humanidade já viu, onde floresceu todas as virtudes cristãs e principalmente os dons do Espírito Santo, com uma pleiade de santos incomensuráveis. Enfim, São José de Anchieta, estudando em Portugal literatura e filosofia, porque as duas andam juntas, Haja visto Olavo de Carvalho, que gostava muito de ler, era um literato e também filósofo, professor. E quanto que ele ensinou, quantas coisas em filosofia, metafísica, linguagem, o Olavo pôde trazer para nós. É assim, as pessoas que estudam, elas vão chegar à verdade pela luz natural da razão. E São José de Anchieta foi estudar, mas lá ele descobriu a Companhia de Jesus, recém-ordenada, recém-fundada, também ordenada em missão, por Santo Inácio de Loyola, um homem também que vivia nas paixões mundanas, cheio de vaidades, cheio de desejos, gostava também de ler. Santo Inácio de Loyola gostava muito de ler, e foi na leitura que ele se converteu, na leitura da vida de Cristo, lendo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, lendo a vida de São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. Santo Inácio de Loyola recebeu luzes profundíssimas do conhecimento de si mesmo, conhecimento de Nossa Senhora e de Nosso Senhor para a sua decisão.
porque a conversão é uma decisão, onde você depõe a sua vida, o seu ego, diante primeiro dos mandamentos. Você para de viver de acordo com a sua cabeça, você começa a viver de acordo com uma ordem, uma lei dada por Deus, mas essa lei se transforma em amor, porque o perfeito cumprimento da lei é o amor, diz São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor é o perfeito cumprimento da lei. E José de Anchieta conhece a companhia de Jesus, os recém-fundados jesuítas, e ao ver o exemplo de Inácio, mas principalmente de São Francisco Xavier, lendo as cartas dos missionários jesuítas, ele diz assim: eu também quero ser um missionário, eu também quero ser um jesuíta, eu quero evangelizar os povos distantes. E assim foi. Veio para o Brasil para ser missionário em terra de Santa Cruz. São José de Anchieta praticamente fundou a cidade de São Paulo, fundou escolas, orfanatos, leprosários, foi fundando capelas, comunidades, e o homem tinha uma tal intimidade com Deus, diante do estudo, da oração, do trabalho. Ele foi aprendendo a língua dos povos indígenas, ia assumindo aquela realidade daquelas culturas, mas ia elevando. São José de Anchieta é o verdadeiro inculturador. O que ele faz? Ele está na cultura, ele vê a cultura, ele está vivendo ali, mas ele não se deixa levar para uma cultura pagã. Ele purifica, ele eleva a cultura com o Evangelho. E era um santo, não simplesmente um missionário, mas um santo. Escreveu o maior poema que se existe em língua latina, Nossa Senhora, pedindo a virtude da castidade. Conversava com os animais, tinha tanta santidade, Deus estava tão profundo na alma de São José de Anchieta, que ele e Jesus eram um só, e ele conversava com as onças pintadas, com as serpentes, e quando ele saía em missão, descalço pelo sertão do Brasil, pisando em pedras e espinhos, muitas vezes viam a marca do sangue por onde ele passava. O Brasil foi fundado por um santo inteligente, piedoso, missionário, paupérrimo, humilde, casto. Que São José de Anchieta descortine para nós o tempo de novos santos, porque ele foi beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II, em 2014, sem nenhum milagre declarado agora. Pela intercessão dele, o Papa Francisco deu um decreto e o canonizou. Por quê? Porque para canonizar nos trâmites canônicos precisa de um milagre, mas o homem era um milagre. Mas por que São José de Anchieta não realiza milagres? Porque a gente nem sabe que existe São José de Anchieta, a gente não conhece a história dos santos, nós não invocamos os santos brasileiros. Os santos brasileiros, servos, veneráveis, beatos, nós temos que pedir a intercessão incessante deles. Quantos aí que morreram em odor de santidade? Padre Nazareno, aqui no Mato Grosso, Monsenhor Jonas Abib, há pouco, Padre Léo, na minha diocese de origem, a beata Inhaxica, o servo de Deus já beato, Padre Vítor beatificado, do Carmelo de Três Pontas, também em processo de beatificação, né? A venerável Nossa Mãe, fundadora do Carmelo, até o bispo Dom Otto, lá em Minas Gerais, em processo também. Nós não conhecemos os nossos santos. Em cada diocese do Brasil, em cada região do Brasil, tem santos, só que a gente não conhece. O professor Rafael Tonon, ele está trazendo para nós, porque ele é historiador e um competente,
historiador, ele está trazendo para nós a história dos santos brasileiros. Dom Barreto, com Nossa Senhora das Lágrimas, a missionária, a irmã Amália, né? A irmã Marilac, pessoas que morreram em odor de santidade, Mas por que os processos no Brasil estão atravancados? Sabe por quê? Porque a ignorância religiosa, quando a gente desconhece as coisas de Deus, quando a gente não tem quem transmite as coisas para a gente de Deus, a gente vive numa eterna ignorância. Nós precisamos de pessoas que leem, nós precisamos de estudiosos, nós precisamos de muito mais Paulos Ricardos, muito mais. Precisamos de muito mais professor Felipe Aquino, precisamos de muito mais professor Rafael Tonon, precisamos de muitos bispos que ensinam o povo, que catequizam o povo, homens e mulheres que estudam, que se entregam à evangelização, uma evangelização eficaz. Senão, o nosso país vai viver nessa cegueira que a gente ouviu no livro de Tobias, todo mundo cego, né? E Jesus diz, quando um cego guia outro cego, os dois acabam dentro do buraco. Precisamos de homens ilustres, sábios e santos, que nos mostrem o caminho do céu. E nós começamos bem, começamos com São José de Anchieta, um santo extraordinário, um taumaturgo. Padre, o que é taumaturgo? É aquele que Deus opera inúmeros milagres através dele. E uma coisa fica clara para todos nós, meus irmãos: todas as culturas precisam ser evangelizadas, precisam ser purificadas. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está acima de todas as culturas, São José de Anchieta, São Francisco Xavier, eles não iam até os nativos para que os nativos amordaçassem eles no seu modo pagão de viver. Não, eles amavam as pessoas, todas as culturas, o jeito das pessoas, ia evangelizando, melhorando, porque tem culturas. Deixa eu traduzir aqui o que é cultura, né? A gente fala de cultura, as pessoas já não sabem nem mais o que significa. Tudo que é produzido pelo intelecto humano é cultura. Os leões não têm cultura, os jacarés não têm cultura, onças pintadas não têm cultura. O que tem cultura é o ser humano, que pensa, que produz, e nem toda cultura vem de Deus. Tem culturas canibais, tem culturas de matar as pessoas, assassinas, culturas de adoração ao demônio, de matar os fetos nos ventres das mães. Isso chama-se de cultura. E quem chegou para purificar esses povos? O Evangelho de Jesus Cristo. Todos os apóstolos foram martirizados, todos martirizados. Por quê? Porque tiveram um embate com culturas pagãs. O que é o martírio? O martírio é quando a cultura bate de frente com o Evangelho. É ali. São José de Anchieta derramou o seu sangue, seu suor, suas lágrimas, sua vida na terra de Santa Cruz. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos envie missionários. Sabe por quê, gente? Religião é muito mais, mas infinitamente mais do que a gente vir na igreja para se sentir bem, né? Tem uma multidão de católicos que quer vir na igreja para se sentir muito bem, extremamente bem, e nada pode me incomodar. Falar, então você tem que arrumar um spa para você, né? Porque Jesus prometeu a cruz. Queres ser meu discípulo? Quer ser minha discípula? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, dia após dia. Os santos missionários, todos que viveram antes de nós, tomaram a sua cruz e seguiram. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Agora, se a gente achar ruim de todas as dificuldades que a gente tem nessa vida, aí fica difícil seguir Jesus, né? Porque tem gente que não pode sofrer, não pode ter contrariedade. A pessoa tem que ser agradada o tempo inteiro, desde a hora que acorda até na hora que vai dormir. Tem que ser só agradada, bajulada, ser feliz o tempo inteiro. Mas aí tem que arrumar um planeta para você, né?
porque esse não é a vida real. A vida real, ela é constituída de sacrifício, e todos os santos, eles viveram o sacrifício. Vamos pedir a São Rafael Arcanjo, a gente acabou de ouvir na primeira leitura, a cura dessa cegueira, a cura das famílias, para que a gente possa estudar, rezar, enviar os nossos filhos para o seminário, para o convento, pedir padres, que venham santos e sábios nos ensinar, mostrar o caminho do Evangelho, denunciar o erro. É isso que Jesus fez com o povo judeu. Qual que foi a melhor cultura religiosa que existiu? Israel. Qual que foi a maior cultura de todos os tempos? Greco-romana. Aonde que Jesus morreu? Entre esses dois tribunais. O tribunal dos fariseus, o Sinédrio, dos judeus, e Pôncio Pilatos, que representava Roma. Você perceba que o homem não pode produzir nada por si mesmo, se ele não tiver uma luz do alto, uma luz do alto. Não seja uma cristã, não seja um cristão que queira vir na igreja, né? Igual o louro. Você já viu o louro? Louro, papagaio, né? Os portugueses chamavam o Brasil de terra dos papagaios. Tem gente que quer vir na igreja para coçar a cabeça assim: olha que delícia, nossa, hoje eu estou gostando, hoje eu não estou gostando, amanhã eu vou gostar, hoje eu não vou gostar. Não, isso não é religião, não. Nós viemos na igreja para ser transformados, para ser iluminados, para dar a vida pelo Evangelho, dar a vida pelo próximo. É para isso que a gente vem na igreja. Não esqueça que nós estamos celebrando a missa. O que é a missa? O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus por cada um de nós. Isso que é a missa. E você vai receber o corpo e o sangue de Cristo para dar a vida em sacrifício. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.